Oi gente, essa é a parte 6 de Eu em Naruto, mas eu estou com preguiça de narrar a missão e por isso eu vou resumir. Então vamos para a teoria Eu em Naruto parte 6. Na parte anterior a Touga foi ferida e eu cuidei dela e o Shizui me avisou que o clã Servant fez coisas com a Touga que ninguém sabe sobre. Então vamos para a teoria. Resumo da missão: Touga foi atacada e eu fiquei cuidando dela e eu acabei descobrindo que o clã Servant tem a capacidade de se regenerar mais rápido e no caminho de ida e de volta o Shizui nós treinaria e falaria para paramos de copiar o estilo de luta de outras pessoas e no treino da B e Touga imaginamos o estilo de luta ideal para nós e ficaríamos treinando isso. E nessa missão eu lembraria que despertei o meu Kekijutsu no passado e acabaria aprendendo com usar e eu aprenderia como concentrar o Kekijutsu na facas que eu nomearia as facas de faca de Blades e o meu Kekijutsu explicando em uma série de cortes vermelho sangue que pode se concentrados quanto na Blades e fazemos as Blades ficarem mais vermelhas, ficam como uma aura vermelha e quando concentrado Kekijutsu se tipo fizer um corte no ar iria um corte vermelho. O Dabi conseguiria um estilo de luta de um espadachim, mas do jeito dele ele criaria uma katana de fogo e o avental de jutsus dele aumentaria com jutsu como jutsu dragão de fogo, jutsus tornado de fogo, jutsu flexas de fogo entre outros. E a Touga preferia um estilo de luta mais rápido e que não precisava usar força e sim habilidade. E ela na missão parou em um vilarejo e encontrou duas adagas e que tinham um mecanismo interno que tem como objetivo colocar venenos para matar aquele que for fazer todo e também tem um mecanismo de gás e funciona dessa forma: a pessoa ou concentrar chakra nas adagas o veneno que está por dentro se transformar em gás que ao ser inalado vai envenenar aquele ou aqueles que o usuário das adagas estiver lutando. E esse foi o resumo da missão. E voltando para o tempo original, eu estou junto com o meu time voltando para Konoha e chegamos ao portão da Vila Os Geladas. Nós cumprimentaram e o Shizui foi o Kaji e o Dabi e Toga. Ficamos esperando o Shizui terminar e depois que o Shizui terminou ele falou para que nós que estávamos liberados para ir para casa e Shizui falou que fazeríamos umas missões de hack por 2 semanas e Shizui falou quem era pra gente descansar hoje pois amanhã começaremos e eu iria para o meu apartamento em alta velocidade que levaria 6 minutos, mas eu quando entro veria que o Naruto não estava e veria uma carta em cima da minha cama e estava escrito que eu Naruto estou em uma missão, vou demorar acho que 2 semanas, mas só escrevi para avisar, mas até eu chegar e melhor você ficar treinando, pois eu não vou perder para você. Fim da carta. Eu pegaria a carta, colocaria em cima de uma prateleira e deitaria na minha cama por estar cansado da missão e eu acabaria dormindo, mas ao dormir eu acordaria em um lugar onde tinha casas pegando fogo e muitos corpos atirados no chão. Eu seguiria uma rua e veria muitos homens com espadas e muitas pessoas sendo mortas até chegar um lutador. Esse lutador tinha os mesmos olhos do que eu e lutando, mas cada vez que ele era cortado ele se regenerava, mas ele acabou não aguentando, mas o sacrifício dele serviu para que muitos conseguirem fugir e estes que fugiram foram buscar abrigo uma casa onde os mais fortes do clã viviam, que eram os 12 luas e o líder Muzan e os caras que estavam atacando, que agora se nomearam membros do clã Tsujikune, e eles tentaram atacar os que estavam fugindo, mas seriam mortos pelo Lua 12 que seria fraco, mas aguentava muitos mais. O Lua Superior 2 perguntou aonde estava o Lua 9 e um morador diria que ele se sacrificou para fugirmos, e aí que eu percebi que o cara que estava lutando era o Lua Superior 9, mas eu pararia e continuaria olhar e todos os luas ficariam em alerta e o Lua 2 que daria um grito dizendo vocês moradores vão para os fundos, mas antes de todos irem os Hashiras chegariam e matariam os que não foram a tempo. E gente, para avisar que os Hashiras que eu tô citando são os da era do Yorishi. Fim do aviso: cada lua iria para cima e um iria avisar atacados e o Lua quando deu a aviso Muzan que estava com sua esposa e filha mandou elas fugirem e foi ajudar os luas, mas por serem pegados de surpresa o clã Kibutsuji pereceu, mas poucos sobreviveram e os que sobreviveram foram casados. Mas ontem de todo o clã ser exterminador os 6 luas junto com Muzan colocaram seu sangue nas amas, sendo uma que elevou o sangue do 6º lua uma mansão, do 5º lua um soco ingres e do 4º lua uma lança e do 3º lua uma foice e do 2º um leque e do 1º lua uma katana. E todas essas armas que são consideradas lendárias por os luas que eram considerados lendários terem pois tal sangue
sangue deles nelas mais o mais forte que foi posto o sangue do líder Muzan e mais o sangue dos 6 luas mais forte sendo uma faca que foi Lianda sendo considerada o mais forte das armas. Mas nesses lugar que eu percebo que era um sonho no último diálogo que eu veria que o cenário e tudo ao redor eram igual ao do meu sonho antigo. Mas ao invés de um pedido El Muzan estava no chão e o Yorishi estava olhando e diria: você sabe por que isso está acontecendo? Muzan diria que não saber e Yorishi responderia com um tom de deboche e com um sorriso na cara: pois seu clã tem muito poder e por isso eu fiz uma aliança com a Vila da Névoa e a da Preda para eliminar vocês demônios. Muzan responderia: você acha que nós eliminou grande parte fugiu? Yorishi diria que sim, mas logo seriam mortos. Mas Muzan diria: mesmo que sobrasse um, esse seria o nosso vingador. Yorishi responderia: mesmo assim esse vingador seria morto pela nova geração. Muzan: não será, pois se minha filha conseguir viver um descendente meu vai nascer e matar a todos do seu clã. Yorishi com raiva arrancaria a cabeça do Muzan e eu veria isso com um sentimento de ódio e com lágrimas nos olhos. Mas alguém pegaria no meu ombro e eu vilaria e veria que seria um Muzan e eu perguntaria por que gaguejando Muzan, pois eles são os verdadeiros demônios, porque a gente vivia feliz. Eu falo porque eu estou vendo isso Muzan, pois você foi o único descendente que pegou Nasu. Muzan diria: eu seria a pessoa que trazera vingança para o nosso clã, que diria que não tem o objetivo de vingar Muzan. Sim, você pode não ter, mas você terá ódio desse clã de demônios assim que velos, mas logo você irá acordar. Por isso tenho que te dar umas informações, mas só com sua permissão eu poderia as dar. Eu diria que dou permissão e o Muzan perguntaria a minha testa e as informações de que o clã Tsujikune torturou os marcadores de diversas formas e que fez isso com o clã mais fracos e que eles foram a causa que fez o clã Uzumaki ser massacrado. Eu ficaria em choque, mas o Muzan diria que esse e o clã Tsujikune eles não ligam se você não tem ódio ou desentendimento, eles veem os que estão ficando fortes como uma ameaça. E eu veria que ao contrário do clã Kibutsuji que foi massacrados, o clã Uzumaki foi escravizado. E o Muzan diria que na facas está selado as informações dos olhos Demon King e outras coisas. E o Muzan diria para mim não perder o controle e eu acordaria ofegante, veria que as Blades que era as facas determinado e vendo que o futuro de Naruto não seria como o original e agora vão ter mais inimigos. Eu agora levaria a sério a situação em que eu poderia ficar e eu iria para fora de casa e veria que faltava 2 horas para amanhecer e eu começaria a fazer flexões e usaria o meu Kekijutsu múltiplas vezes e ficaria por essas 2 horas com o Demon King ativa e pararia quando percebo que havia amanhecido e iria para o sede do Hokage, onde encontraria o Dabi e a Toga e o Shizui e me falariam que eu estava atrasado. Eu daria uma desculpa qualquer, mas o Shizui sabia que eu havia me atrasado, pois eu estava treinando, mas ele não diria nada. Eu observaria que a Toga estava com os braços enfaixados e estaria com um cheiro fraco de sangue. Eu perguntaria com ela falando que cortado enquanto está cozinhando. Eu não cairia nessa, mas não tocaria no assunto e perguntaria para o Shizui qual missão iríamos fazer. Ele responde dizendo que pegaremos um gato perdido. Eu não quetino e pediria uma foto ou um papel dizendo as características desse animal. Ele me daria uma foto do Nomura. Shizui me daria o endereço e eu falaria que iria cobrir uma área e daria a foto para o Dabi e mandaria ele cobrir outra e eu iria à procura do gato e acharia ele com muita facilidade. Pelo meu dojutsu consegui ver os vasos sanguíneos, assim quando eu olhava para um beco sabia que tinha ou não tinha algo lá e eu avisaria a Shizui que tinha achado e ele liberaria a gente e diria que amanhã teria outra missão. Eu iria embora, mas não iria para casa e sim para a floresta e continuaria o treino. E foi assim por 5 dias, eu fazendo missão e treinando até que a Toga e o Dabi acharam estranho eu daquele jeito e decidiram me seguir. E aí eles viram que eu estava treinando pesado e eu perceberia eles escondidos e mandaria eles saírem de lá. O Dabi e a Toga viria me pergunta por que eu estava treinando tão pesado. Eu falaria que estava treinando assim porque preciso ficar mais forte, mas você não precisa se esforçar assim, dirá a Toga. Eu responderia com frieza: tenho meus motivos para estar treinando assim. E se você não está correndo atrás? O Dabi disse para mim com raiva: porque você não me chamou? E o Dabi frustrado se deitaria no chão e começa a rir, a fazer abdominais. Eu saberia que se ele sabe se ele iria treinar junto comigo pela rivalidade que eu e ele tinha. Mais a Toga perguntaria para mim com vergonha se podia se juntar também no treino. Eu diria que não via problema
problema, mas falaria para ela que era melhor ela ficar correndo por muito tempo ou ir atrás de livros que falam de fabricação de venenos para ela fazer o veneno mais poderoso. Ele dizia que sim, mas ia arranjar o livro amanhã e começaria a correr, e eu mudaria o meu treino, pois agora tinha oponentes para lutar contra, e o Dabi e a Touga agora estavam treinando comigo todos os dias depois de completar as missões, e eu e eles ficaríamos mais fortes e aperfeiçoaria nossas técnicas. E o Shizui perceberia que a gente estava esforçando treinando, e depois que acabou as 2 semanas, no último dia ele diria para a gente se encontra na floresta pelo lado norte. Nós concordaria e iríamos para a floresta contínua nossos treinos, mas Touga e Uda hoje, pois não sabemos o que o sensei vai fazer. E a Touga chamaria eu e o Dabi para irmos a um restaurante, eu e o Dabi aceitamos e iríamos comer numa barraca de comidas diferentes, e ficaríamos comendo e conversando que não viramos o tempo passar. Eu veria 5 pessoas vindo em nossa direção, 2 deles eram adultos e 3 eram da mesma idade que o Rock Lee. No exame a Touga olharia e eu veria o olhar de medo dela. E gente, eu vou deixar para a próxima parte quem são as 3 pessoas, mas deixe seu like e se inscreva no canal. Falou!